Olá a todos, este é o canal Geopoliticando, sejam todos muito bem-vindos e vamos direto ao assunto, mais uma vez analisar o que está acontecendo no Oriente Médio, mas dessa vez através de uma perspectiva um pouco diferente. Me enviaram aqui um desses sites que fogem totalmente do mainstream, ele se chama rumormill.news. Ele traz aqui uma perspectiva diferente de tudo isso que está sendo dito pela mídia. Obviamente que nada disso aqui é oficial, talvez algumas coisas que ele está dizendo não tenham nem fundamento, mas eu acho às vezes interessante analisar esse tipo de perspectiva para que a gente veja as coisas sob um ângulo um pouco diferente para conjecturar, né? Caso as coisas aconteçam dessa maneira, como é que a gente poderia reagir, né? Porque isso acaba que afeta o mundo inteiro. Então ele levantou a seguinte teoria, que se houver um ataque às energias nucleares, elas não seriam com equipamentos convencionais. Então ele diz que haveria 100% de chance de que os artefatos israelenses tivessem, então, equipamentos nuke. Né? Então os israelenses atacariam energia nuke com artefatos nuke. Não sei de onde ele diz que obrigatoriamente tem de ser assim, porque até onde eu sei não é obrigado, mas digamos que seja. Até peço o comentário de vocês aí se alguém tiver essa informação, né, que confirme o que ele está dizendo, coloque aí nos comentários. Aí ele diz assim, pelo menos alguns desses artefatos também serão destruidores de bunkers nuke. Definitivamente, segundo ele, será interessante ver como os israelenses iniciarão seu ataque e se lançarão apenas alguns artefatos primeiro ou a salva completa desde o início. Por que ele está dizendo isso? Porque os israelenses disseram que atacariam, né? Então, nessa hipótese, ele diz, será que eles vão atacar com tudo ou com uma parte só no início? E B, ele diz que será interessante, na ideia dele, ver como os iranianos usarão os minutos que lhes restam para reagir quando o primeiro avião israelense deixar o espaço aéreo israelense. Parece que o plano de Israel é fazer com que os seus aviões sobrevoem o Iraque e cheguem o mais perto possível do Irã antes de lançarem seus artefatos nuke hipersônicos, esperando, como diz ele aqui, que os iranianos fiquem confusos apenas durante tempo suficiente, 2 minutos, 1 minuto, quanto tempo demoraria para um equipamento hipersônico chegar do Iraque até o Irã, né? Esperando para que os equipamentos nuke israelenses cheguem aos locais onde estão guardados os artefatos hipersônicos nuke iranianos. Quando esses locais de artefatos nuke iraniano, então ele está pressupondo que os iranianos tenham artefatos nuke, o que até o momento não é confirmado oficialmente. E também não necessariamente é dito que alguém precisaria lançar um artefato nuke de um avião, né, de um caça, ou seja lá o que for. Então pressupõe-se que poderia ser por terra, mas ele está levantando a hipótese aqui de que seria mais viável levar o mais perto possível com o caça para que a velocidade depois do disparo fosse mais rápida, né, para alcançar o objetivo. Não faz muito sentido, mas vamos continuar aqui. Então, quando esses locais de equipamentos nuke iranianos desaparecerem, Israel estará livre para dividir o Irã como quiser e começar a lançar destruidores de bunkers nuke, tanto na forma de equipamentos de ataque como de bombas. Isso na segunda fase da campanha. Pelo que posso ver, diz ele, este está planejado para ser o primeiro ataque nuke israelense decapitante contra o Irã e o grande ensaio para o primeiro ataque nuke decapitante dos Estados Unidos contra a Rússia. E agora ele já envolveu a Rússia aqui junto, né? Que deve ocorrer em poucos dias mais tardar. Está tudo muito bem, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos. Mas apenas se tanto o Irã quanto a Rússia agirem como completos idiotas e não fizerem o seguinte. Então ele diz, isso aí se tudo der certo. Agora, se a Rússia e o Irã não forem idiotas, eles fariam o seguinte. Lançariam equipamentos nuke contra Israel e todas as bases dos Estados Unidos na região, imediatamente após verem o primeiro avião israelense saindo do espaço aéreo israelense, movendo-se em direção ao Irã. E B, lançariam equipamentos nuke contra todas as instalações dos Estados Unidos na Polônia, Romênia, Bulgária, Estados Bálticos, pelo menos, no momento em que o Irã lançar seus equipamentos nuke, no caso da Rússia.
E aí ele cita aqui o porta-voz militar israelense Hagari dizendo: retaliaremos nas próximas horas e atacaremos diretamente. Bom, se esse cenário que ele está pintando aqui for verdadeiro, então nós estaríamos vendo o início da Terceira Guerra Mundial. Nós temos acompanhado essas tensões há anos, sempre falando a respeito dessa possibilidade. As coisas nunca estiveram tão tensas quanto agora. Esperamos que, de fato, a gente tenha estado errado por todo esse tempo, mas talvez a gente esteja às portas de ver tudo se precipitar. Nós vamos continuar acompanhando aqui, né, até o último momento. E antes de encerrar o vídeo, diz o seguinte: ó, Biden teria, isso aqui no Israel 365 News, né, o site. Biden teria aprovado o ataque iraniano a Israel. Foi relatado, segundo o site Israel 365 News, que as autoridades iranianas comunicaram sua intenção de lançar um ataque massivo contra Israel com a intenção de que essa mensagem fosse transmitida aos Estados Unidos. É pressuposto que sim, porque os Estados Unidos, algum tempo antes, ordenou que seus cidadãos saíssem de Israel, e o próprio Biden deu uma declaração de que ele acreditava que o ataque aconteceria a qualquer momento, então tudo indica que realmente eles soubessem, né? Através desses mesmos canais diplomáticos, os Estados Unidos transmitiram seu consentimento tácito com a condição de que qualquer ação que tomassem tivesse de estar dentro de certos limites, né? Então, no domingo, a Reuters citou uma fonte diplomática turca falando sobre condição de anonimato, dizendo que o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, conversou com seus homólogos norte-americanos e iranianos na semana passada para discutir o planejado ataque iraniano a Israel. Olha, a fonte turca teria dito o seguinte: o Irã nos informou antecipadamente sobre o que aconteceria. Possíveis desenvolvimentos também surgiram durante a reunião com Blinken. E eles, os Estados Unidos, transmitiram ao Irã, através de nós, que essa reação deve estar dentro de certos limites. Então, meio que dizendo assim, já que vocês vão reagir, reajam de uma tal forma como que se fosse assim algo que pudesse ser controlado para que a tensão não escalasse. Mas, né, aparentemente, Israel, né, vai responder. Para Biden não seria interessante que Israel respondesse, porque isso pode escalar a guerra na região. E aí, se o preço do petróleo disparar nas condições econômicas que os Estados Unidos estão agora, de vez que as chances de Biden se eleger vão derreter nos Estados Unidos. Por isso, outra matéria como essa diz, olha, Biden transformou-se em um presidente anti-Israel. Mesmo site, né? Mike Johnson acusou o presidente de favorecer o flanco da extrema-esquerda do Partido Democrata em detrimento das relações Estados Unidos e Israel. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, que é republicano, ou seja, do partido contrário ao de Biden, ele é o líder, né, da Câmara, da oposição, inclusive, acusou, então, nessa quarta, o presidente Biden de se voltar contra Israel para apaziguar o flanco esquerdo do Partido Democrata. Na verdade, Biden está tentando se equilibrar dentro do Partido Democrata, porque ele tem apoio tanto de judeus de esquerda quanto do pessoal que apoia a Palestina, né? O que mais ele disse? Ele disse que os democratas também são fracos em relação a Israel e o seu apoio a Israel. É bastante surpreendente para nós que haja essa mudança dramática. O Hamas mantém mais de 130 reféns, como sabem, incluindo americanos. Essas pessoas estão definhando nas mãos dos TERROR, que são bárbaros, e Joe Biden, entretanto, dá ultimatos a Israel e não ao Hamas. E, vergonhosamente, desde 7 de outubro, Joe Biden se transformou em um presidente anti-Israel. E daí por diante ele vai travando diálogos no mesmo sentido, né, acusando Biden de ter basicamente virado as costas, se não traído Israel. E por fim, essa matéria diz que Biden pediu a Israel que cesse fogo, diz que a abordagem de guerra do primeiro-ministro é um erro. Bom, isso desde o começo, né, nós temos visto notícias nesse sentido. O que ele disse foi o seguinte: o que peço é que os israelitas apenas peçam um cessar-fogo, permitam durante as próximas 6, 8 semanas acesso total a todos os alimentos e medicamentos que entrem no país. A rede de televisão de língua espanhola Univision
transmitiu na terça uma entrevista pré-gravada de 1 hora de duração, na qual o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Acho que o que ele está fazendo é um erro. Não concordo com a abordagem dele. O presidente dos Estados Unidos pareceu afirmar uma posição pública anteriormente não articulada na entrevista com Henrique Acevedo no canal. Então, o que mais ele disse? Ele disse que o que estou pedindo é que os israelenses apenas peçam um cessar-fogo, permitam durante as próximas 6 a 8 semanas acesso total a todos os alimentos e remédios que entrem no país. Falei com todos, desde os sauditas aos jordanianos e aos egípcios. Eles estão preparados para se mudar. Eles estão preparados para transportar esses alimentos e acho que não há desculpa para não atender às necessidades médicas e alimentares dessas pessoas. Isso deveria ser feito agora. Enquanto o Joe Biden vai tentando fazer esse trabalho de malabarismo e equilibrismo, nós vamos acompanhando as decisões do ministro Benjamin Netanyahu, que já mostrou que não está muito interessado no que o presidente dos Estados Unidos pensa a respeito das decisões de Israel, e penso que o que nós temos de focar para entender o que vai acontecer é nas decisões do primeiro-ministro de Israel. Vamos continuar acompanhando, né? E esse seria o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.